e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do verso 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 em diante. Diz assim: Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se tinha afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Meus queridos, já tem alguns meses, eu acho que eu entrei numa mania de querer falar sobre os anônimos da Bíblia. Então, as últimas vezes que eu venho pregando aqui, eu só tenho falado dos undergrounds, do lado B. A última pregação, acho que eu falei sobre Jabes, já tinha falado sobre Jefté, falei sobre... Enfim, estou falando de um monte de gente. Falei sobre Josias semana passada, que não é um underground assim, mas acho que merecia mais relevância. Acho que ele não tinha um patrocinador tão bom, mas para o tamanho que Josias foi para Israel, ele merecia ser mais pregado. Então, o Senhor colocou no meu coração de trazer exemplos de pessoas que, embora tivessem uma vida sem tantas referências assim na Bíblia, eles impactaram profundamente, e o testemunho deles trazem exemplos preciosos, inspirações maravilhosas, revelações grandiosas, que servem de aio para a nossa vida, servem de arrimo, servem de base, de guia, de diretriz para a gente. O texto que a gente leu fala de um pequeno perrengue, de uma situação difícil na vida de um jovem chamado João Marcos. E é ele que é a figura em evidência hoje. João Marcos, um homem muito pouco referido na Bíblia, mas que a toda evidência, muito provavelmente, é o evangelista Marcos. É o jovem que, embora não tenha andado com Jesus, é o primeiro a escrever o seu evangelho. É o primeiro a relatar a vida de Jesus. Talvez por ter andado algum tempo com Pedro, ou ser dele um escriba, é uma das possibilidades literárias. Mas esse homem relata primeiramente o evangelho, que depois tem, talvez inspirados nele, Mateus e Lucas escrevem de uma forma muito parecida, possivelmente, inclusive, vendo o exemplo de Marcos e aproveitando boa parte do relato dele. Marcos é um jovem cuja vida ela tem uma série de altos e baixos. Ela segue um script interessante. Ela segue o script de boa parte de nós. De um início certamente promissor, do jovem que se interessou, e ainda talvez muito jovem para ser um dos discípulos, mas se interessou pela história de Jesus, pela sua carreira, e resolve começar a trilhar um caminho junto com os outros apóstolos. E de modo promissor, ele começa a acompanhar talvez os principais apóstolos daquele momento, que eram Paulo e Barnabé. Até o momento em que tem um probleminha ali, em que numa das viagens, onde Paulo resolve confiar nele, dar a ele atribuições, dar a ele responsabilidades, uma das viagens missionárias, e as viagens missionárias de Paulo e de Barnabé eram daquelas que às vezes terminavam em prisão, em açoite, em espancamento, em quase morte, algumas delas em naufrágio, em açoites públicos, brigas, contendas, era esse tipo de viagem. É para o que deve Uma certa feita, quando João Marcos percebeu que o negócio ia feder, que o negócio não estava bom, ele, como diz aqui na Bahia, abriu o gás, largou um hashtag quem me viu mentiu, se mandou, e Paulo realmente pegou ar com aquela situação. Ele se mandou, ele não teve coragem de sustentar e abandonou aqueles apóstolos. E aí está Paulo e Barnabé, rapaz, que moleque
Como é que o cara faz um negócio desse e abandonou a gente? E isso entra no coração de Paulo de uma maneira muito, muito pesada. E aí chega na próxima viagem, eles se arrumam para sair. E aí eles vão voltar a visitar os irmãos nas cidades, nas quais anunciamos a palavra de Deus. Barnabé mandou WhatsApp, beleza, estamos indo. E quando chega lá no lugar onde o Uber marcou para encontrar eles, chega João Marcos com a malinha. E aí, vamos sair que horas? Paulo olha para ele e diz assim, vamos quem? Vamos, Barnabé, isso quer dizer, né? Você não vai. Barnabé olha para ele e diz assim, não, ele vai. Não, Paulo, ele vai. Assim, não. Se ele for, eu não vou. Aí Barnabé olha para Paulo e diz assim, então você fica. Não tem problema. E naquele momento, Paulo vai dizer, não, Barnabé, fica você. Que o chamado do Senhor agora é para mim. Aí Barnabé disse, então tudo bem. A gente fica, você vai, pode ir. E é importante, essa treta tem uma raiz muito mais pesada, porque a Bíblia fala assim, e eles tiveram um estranhamento, uma desavença tal qual que vieram a separar-se. É uma briga grande. A gente está falando de uma discussão pesada entre aqueles homens, os apóstolos. Para quem não sabe, Barnabé também é referido como apóstolo na Bíblia. Não sei se é do mesmo peso que Paulo, mas na Bíblia, Barnabé também é chamado de apóstolo. Então era uma conversa de gente grande, se batendo ali, os dois tretando. Os pastores principais da igreja estão ali, ele vai, ele não vai, ele vai, ele não vai. Essa rixa tinha uma raiz bem mais profunda do que parece por esse texto. Porque para quem não sabe, Paulo, segundo Atos 13:9, também era chamado Saulo. Aquele homem que era perseguidor da igreja, que pedia cartas para prosseguir os que até então eram chamados de os da seita do caminho, que posteriormente vinham a ser chamados de cristãos, aliás, por causa de Barnabé. Saulo era esse homem, o perseguidor de todos aqueles que seguiam o caminho de Cristo e eram conhecidos como aqueles do caminho. E ele pedia cartas para matar as pessoas que estavam nesse tipo de seita. A ponto de que no capítulo 8, ou no capítulo 7, melhor dizendo, você vê esse homem, esse jovem, consentindo e meio que se alegrando na morte de um evangelista, de um diácono poderosíssimo chamado Estevão. Um homem que morre sendo apedrejado e na hora da sua morte ele diz assim, eu vejo agora os céus abertos. E assim como Jesus, ele diz assim, Pai, não imputes a eles esses pecados, eles não sabem o que fazem. Um homem grandioso que sofre o primeiro grande martírio dentre os cristãos. Saulo vê toda aquela cena e nem se condói nem um pouquinho. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele assim respirava ainda mais ameaças. Convicto e zeloso do seu ofício, até o dia que ele se encontra com Jesus. E no capítulo 9, Jesus ressurreto aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele cai por terra, ele fica cego por 3 dias, precisa um homem chamado Ananias ir lá orar por ele. Ele tem uma experiência de transformação e vê que aquele Jesus que ele tanto combatia era um Deus que tanto o desejava, que fazia questão da vida dele. A ponto de um homem chamado Ananias ir lá orar por ele, e que há 3 dias atrás, certamente se eles se encontrassem em alguma rua, era briga de foice, era um querendo matar o outro, ou um fugindo do outro. Agora está esse mesmo homem, que antigamente era o valente, em posição fetal, orando, cego, tendo uma visão espiritual de que um homem vem orar por ele, e chega esse homem, que há poucos dias atrás era um perseguido dele, e diz assim, irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho de Damasco por onde vinhas, apareceu também para mim, para que eu venha, ore por você, que você receba o Espírito Santo, você torne a ver, e a partir de hoje seja da minha família. Olha que experiência grandiosa. E a partir dali, a vida daquele homem tem um ponto de inflexão, tem uma guinada, tem uma virada de 180 graus. Ele vira outra pessoa. Ele vira agora o apóstolo. E Ananias ouve Jesus dizendo assim, vá lá Ananias, ore por ele. E eu vou dizer a ele o tanto que ele vai padecer pelo meu nome. A mensagem evangelística que converteu Saulo não foi a chave de um carro. Não foi a promessa de uma prosperidade.
foi uma promessa de sofrimento. Era como se Jesus dissesse: vai lá e diga a Paulo, ou a Saulo, tanto faz, que eu vou tornar ele tão pleno, tão completo, tão cheio de mim, tão satisfeito pela minha presença, que qualquer circunstância que acontecerá na vida dele, seja sofrimento, seja bonança, nada disso vai alterar quem ele é. Eu vou dizer quanto ele vai sofrer, e nada disso vai lhe retirar a felicidade e a plenitude. Olha que coisa grandiosa, aquele homem tem uma outra experiência. E a partir disso, esse homem agora começa uma jornada de redescoberta, uma jornada de novos rumos. Para começar, ele de perseguidor se torna perseguido, e em pouco tempo ele está ali buscando lugar entre outros apóstolos. Ele quer lugar entre os crentes, mas os crentes estão vacinados contra ele. Ele era um camarada que perseguia, mas agora ele quer fazer parte, ele quer pertencer, ele quer chegar, ele quer ir no grupo, ele quer cantar no grupo de louvor, ele quer uma oportunidade para pregar no culto em nome de Jesus, e no final falar: agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Ele quer isso, ele quer se achegar. E a Bíblia fala que os cristãos corriam dele, os apóstolos não queriam conta. Você é doido? Você vai para lá. Exceto uma pessoa. Havia uma pessoa que naquele momento acreditou nele. Um homem chamado Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Aquele homem bate testa com os outros apóstolos e diz: não, peraí, gente, eu acredito nele. Como é que eu não vou crer que Deus transforma a vida se Ele transformou a minha também? Eu creio. O apostolado dele é verdadeiro, vamos lá. Ele também viu Jesus, eu acredito no relato dele. Óbvio, Jesus continua vivo. Por que a gente vai duvidar disso? Barnabé compra briga e faz com que Saulo comece a ser integrado entre aquelas pessoas. Só que Saulo, ainda integrado, ainda era um bebê na fé. Era uma criança, um imaturo. Era aquele que estava acostumado a resolver problemas na base da espada. Aquele acostumado a usar a Bíblia para ganhar debate na internet. Acostumado a cancelar gente no Twitter. Paulo ainda era esse. Tinha uma experiência genuína, mas ainda não tinha maturidade de caminhada com Cristo. E a Bíblia fala que nas primeiras discussões as pessoas queriam matar ele, de tanta raiva. E era... Chega um momento em que os apóstolos se reúnem e dizem assim: Saulo, a gente resolveu te dar um presente. Presente que a gente cotizou de tanto que a gente te ama. Presente? Oba, um presente. Rapaz, uma passagem para sua casa, só de ida. Volta lá para Tarso, vai. A gente aí está arrumando isso aí, vai ser uma bênção para sua vida. E Saulo é escanteado. Saulo é abandonado em Tarso e fica lá durante 7 anos. Ele já tinha passado 3 anos no deserto da Arábia, meio que se preparando, estudando, orando. Chega, não é bem recebido, e agora ele fica 7 anos em Tarso. E passam 7 anos, Barnabé está ali, progride, ganha cada vez mais proeminência. Há uma grande perseguição em Jerusalém. Os apóstolos começam a se espalhar e começam a evangelizar em outros lugares, a ponto de que Barnabé é enviado para Antioquia, uma cidade bastante secularizada, influenciada pela cultura grega, pelo racionalismo, pela idolatria grega. Barnabé chega naquela cidade e a Bíblia fala: e Barnabé viu a graça de Deus naquele lugar. Olha a graça que esse homem tem. E aí, estando lá, ele diz assim: rapaz, eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Preciso de alguém para me ajudar a pregar a palavra de Deus nesse lugar. Preciso de um homem valente, de alguém que tenha experiência com Cristo, para ser meu cooperador, para ser meu braço direito aqui, e para que a gente junto trabalhe na expansão do Evangelho. Em quem você acha que ele pensou? Eu vou buscar o escanteado lá. Lá vai Barnabé. Pega um navio para Tarsis e vai atrás do esquecido, Saulo.
Sai lá procurando, gente, vocês conhecem um solteirão aí, que faz tenda? Alguém sabe onde mora? Ele vai lá e encontra. Ele diz, Saulo, eu quero você comigo. Seu lugar é comigo, trabalhando na obra de Deus. Bora lá, cara. Tem muita gente precisando ouvir sobre o Jesus que te encontrou no caminho. O Jesus que um dia te derrubou. Fez você cair por terra com seu orgulho e sua arrogância. Tem gente precisando ouvir desse Jesus. E lá vão eles dois juntos. Aí Saulo vai crescendo. A mensagem de Saulo começa a ficar poderosa. E agora Barnabé está cuidando de outro Saulo, que é João Marcos. E aí João Marcos, do mesmo jeito que Saulo tinha andado, deu uma escorregada. Cometeu uma falha, deu uma vacilada. Aquela vacilada que você não podia falhar. E naquele momento, volta para o texto que a gente leu. Está Barnabé querendo fazer com João Marcos a mesma coisa que ele tinha feito com Saulo. E aí você entende o contexto de houve entre eles tão grande contenda, tão grande desavença. Tão grande desavença, certamente é aquela onde um joga na cara do outro. Tão grande desavença é aquela que o camarada, rapaz, seja homem, coisa que sua mãe não foi, sabe? Honre suas calças, rapaz, bora! É aquela que um bota o dedo na cara do outro. Essa tão grande desavença que está rolando aqui. E eu não duvido que Barnabé olha para Saulo e fala assim, quem te viu, quem te vê, Saulão. Então agora a regra é não ter misericórdia. Quando era você, bichão, se não fosse eu, não fosse o papai aqui, indo atrás de você na sua casa, essa terra plana não gira, ela capota. E a Bíblia fala que Saulo progride, Saulo continua a missão, e Barnabé fica. E ele volta para Chipre, a casa dele. Agora é Barnabé que é mandado para casa, por Saulo. Barnabé volta para Chipre, e Saulo prossegue, pregando, fazendo missão, escrevendo carta, sendo preso, e se tornando o maior de todos os apóstolos. Mas para que isso fosse possível, foi necessário que houvesse um Barnabé. E no meio daquela briga, ele vai, ele não vai, quem manda aqui sou eu, não, quem manda sou eu. Está lá João Marcos olhando. Quem é? Vou? Não vou? Ele não tem a coragem de dizer, gente, peraí, eu fico. Vão vocês dois, não. O bonzão está lá assistindo. Vou ou não vou, gente? E aí? Eu quero ir? Não, não vou. E passa. Mas a história não termina aí. Alguns anos depois, a gente vai ler nas cartas. Em primeiro lugar, em Colossenses capítulo 4, verso 10, Paulo recomendando que as pessoas recebessem Marcos, porque ele era um cooperador do Evangelho, o mesmo João Marcos. E mais ainda, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, a gente vai ver Paulo escrevendo a última das suas cartas. Escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque todo mundo me desamparou. Traga minha capa, porque aqui está muito frio. Traga os rolos que eu deixei em Trode, para que eu possa estudar, para que eu possa me aprimorar na palavra, que eu possa ler. Mas, principalmente, traga João Marcos, porque ele vai ser muito útil para mim no ministério. Você vê que a história de João Marcos, ela tem um início promissor, ela bate no fundo do poço, mas ela termina muito bem. João Marcos teve a oportunidade que nós temos, quase que sempre, e às vezes a gente não percebe o quão valioso é isso, a oportunidade de uma segunda chance. João Marcos conheceu um Deus de recomeços. João Marcos conheceu um Deus que na verdade não torna a sua vida como apenas um cavalo selado que não volta atrás. Um Deus que torna a nossa vida como um carrossel de várias oportunidades e que está sempre com sua mão estendida, disponível a estender a mão e dizer, vamos recomeçar, meu filho. Bora começar de novo. Vamos tentar mais uma vez. E o que acontece na vida de um homem que encontra o fundo do poço, que se vê preso pela própria arrogância, que se vê dando de cara com os seus próprios fracassos?
Aquele momento da sua vida em que você percebe que de fato você falhou no que jurou que nunca mais falharia. Que você percebe, olha, e faz o balanço da sua vida. Analisa e diz, realmente eu fracassei. Eu errei. Eu estou aqui colhendo os meus próprios pecados. Eu não consegui dar conta. Chegou nessa fase da minha vida, eu de fato não construí nada. Ou talvez ele se sentisse injustiçado. Rapaz, eu achei que Paulo ia ter misericórdia de mim. Como é que ele faz um negócio desse? Como é que esse homem que um dia precisou da misericórdia dos outros, agora não tem comigo? E esses momentos também são pontos de inflexão na nossa vida. Porque Paulo está falando com alguém aqui, nessa noite, que por uma injustiça, foi parar no fundo do poço. Porque confiou em alguém que lhe jurou fidelidade no altar. Talvez diante de alguma autoridade constituída pelos homens, ou por Deus. E aquela pessoa que você esperava que fosse seu guardião fiel, ou sua ajudadora idônea, um dia mentiu para você. E isso tornou a sua vida um castelo desmoronando. Talvez eu esteja falando com alguém que está se vendo às voltas com a necessidade imperiosa de recomeçar uma vida profissional, já sem qualquer porta aberta, porque foi traído, porque foi enganado, ou porque simplesmente fez apostas que hoje você olhando para trás diz, que burrada que eu fiz, nunca mais eu faço isso. Mas e agora, já fez? Talvez pessoas que bateram no fundo do poço, e que depois de um início promissor, porque na boa, ninguém casa pensando no dia do divórcio, ninguém abre uma empresa pensando no dia da falência, ninguém começa uma jornada numa comunidade de fé pensando no dia em que nada mais vai fazer sentido e que você vai precisar se afastar dela, pensando no dia que o pastor vai te oprimir, ou que algum irmão vai inventar uma fofoca sobre você. Ninguém faz isso. A gente começa achando que tudo vai dar certo, a gente investe para isso, mas às vezes as situações nos traem. Às vezes a vida dá voltas que a gente não esperava. Às vezes a gente é traído pela nossa própria limitação, pela nossa própria incapacidade. Sei lá o que é que deu em João Marcos, o medo, a aflição. Ele não calculou bem o que era uma viagem missionária. E agora ele está, falhei. E aí? Aí Paulo diz, você não serve mais para mim. Você não pode mais ser um da gente. Não dá, cara, só se falha uma vez aqui. Você tinha uma arma de uma bala só, e você atirou para o alto, o problema é seu. Perdeu sua chance. E aí você bate no fundo do poço. Como é que se busca uma segunda chance? O que acontece entre Atos, capítulo 15, e 2 Timóteo, capítulo 4? O que tem nesse meio de campo aí? Eu vou dizer o que parece ter acontecido, o que muitas vezes acontece na nossa vida. E alguns passos que a gente precisa dar para que de fato as coisas façam sentido e para que essas oportunidades, essas segundas chances sejam realmente viáveis para nós. A primeira coisa que precisa acontecer com você é você reconhecer. Reconhece a queda e não desanima. É o que diz o poeta. É reconhecer que bateu no fundo do poço, reconhecer eu caí, reconhecer eu fracassei, eu fali. Essa semana eu tive uma oportunidade muito grande, valiosíssima, inspiradora, de conhecer um atleta paralímpico. E a gente se aproximou e ele falou um pouco do testemunho dele, da vida dele, o que foi. Um jovem cheio de talentos, com 17 anos já era top 1 da Bahia no esporte que praticava. Há 2 meses de disputar o seu primeiro mundial. Andando de bicicleta na Magalhães Neto, já terminando seu treino, é atropelado violentamente por um carro desgovernado, que deixa a sua perna completamente inutilizada, a melhor perna dele, completamente inutilizada. E algumas pessoas disseram para ele, não, dá para você ter uma vida normal de novo, vai voltar ao que era. E ele fez uma cirurgia, e outra, e 3 anos se passaram, até ele perceber
Eu agora sou uma pessoa portadora de necessidade especial. Eu sou agora um deficiente físico, ou, enfim. Até ele se aceitar, até ele entender a nova condição dele, até ele entender que ele bateu no fundo do poço, que ele achou que nunca bateria, que de fato ele não vai, que as coisas não vão voltar a ser como antes, até ele aceitar que aquela vida que ele tinha antes já não mais existe. Levou 3 anos. Hoje ele conseguiu disputar, ele já não está mais em esporte nesse nível de competitividade, mas ele me diz, olha, eu disputei 2 Paralimpíadas. Poderia ter disputado 3, se o fundo do poço batesse antes. Se eu me desse conta, assim que eu olhei para a minha perna, e que eu precisava amputar de qualquer jeito, e eu lutei contra isso, e arrastei anos da minha vida, com a perna que não me dava qualquer tipo de sustentação, que poderia inclusive me levar à morte, porque eu já não tinha sensibilidade nela, qualquer ferida aberta poderia infeccionar de forma generalizada. Até eu perceber isso, eu perdi 3 anos da minha vida, protelando uma situação que era patente. Existem situações que infelizmente a gente precisa reconhecer, não dá mais. Algumas relações a gente protela, alguns negócios, alguns sonhos, por arrogância, por vaidade, por apego, por idolatria. A gente vai protelando, e não consegue reconhecer que, pelo menos desse jeito, não dá mais. Acabou. E algumas coisas, infelizmente acabam. Eu vejo várias vezes, em diversas oportunidades na Bíblia, Deus atuando nas circunstâncias para melhorar a nossa condição. Atuando nos corações, atuando no tempo, no espaço, no trânsito, na bolsa de valores, na crise, nos preços, fazendo milagres e mexendo em tudo para melhorar a nossa condição. Mas esse é o atuar extraordinário de Deus. Esse é Deus no seu extraordinário. Mas Deus no ordinário, no dia a dia, normalmente o trabalhar dele não é assim. Normalmente ele não atua nas condições, nas circunstâncias, melhor dizendo, para melhorar a nossa condição. Normalmente ele atua na nossa condição, para que a gente aguente qualquer circunstância. Deus muitas vezes soluciona problemas, mas Ele é mesmo especialista em solucionar pessoas para que aguentem qualquer problema. Normalmente Deus atua em nós e não nas circunstâncias. Então sim, é preciso muitas vezes reconhecer algumas perdas, e que talvez essa pessoa não volte mais. E que talvez o choque de realidade é assim, que alguém partiu e te deixou despedaçado, que algum projeto faliu e te deixou desanimado, e rompeu com um fluxo de sonhos que você tinha nele depositado. Esse é o primeiro passo, mas não pode estacionar aí. Em segundo lugar, é preciso você dar um tempo na ideia de sempre procurar culpados. Existe um momento que avaliar de quem foi a culpa não vai mudar. Ah, foi você, foi ele, foi por causa disso, foi por causa daquilo. É bom até um nível para que você não cometa novos erros. Mas remoer isso por muito tempo só te faz estacionar. Só te faz te prender em um lugar de onde você precisa e necessita urgentemente sair. Não aliene a culpa. Não fica procurando de quem é a responsabilidade. Não joga para os outros. Não fica esperando que as pessoas vão te ajudar, vai ter alguém ali que vai... Não conta tanto com isso. Você precisa levantar. Você precisa se dispor a não ser mais aquele cara que errou. Tá bom, vou ficar, beleza. Vai para casa, pega um livro, um manual, assim, como não deixar as pessoas na mão. E trabalha
para amanhã provar para Paulo que você não é mais aquele João Marcos que abandona pessoas pelo caminho. Para amanhã você provar para Paulo que você pode ser recomendado como alguém de confiança e amanhã ele fazer questão de sua presença, porque amanhã você vai ser muito útil no ministério dele. É preciso você fazer esse tipo de atitude, você levantar, você ir em busca, você dizer, se não dá isso eu vou tentar aquilo. Não adianta você simplesmente estacionar num vitimismo, na ideia de que fui injustiçado, e aí? O mundo não está nem aí para você, entenda isso, de uma vez por todas, agora ou nunca. O mundo não vai ser misericordioso com você, o mundo te odeia. As pessoas querem mais cuidar da vida delas, e não da sua. O quanto antes você absorver essa verdade, vai ser melhor para você sair, o quanto mais rápido, do fundo do poço. Para que você tenha seus recomeços. Então levante, então se disponha, então parta para uma outra. Então aceite a condição e diga, eu vou buscar uma outra oportunidade. Eu vou me levantar. Um terceiro passo é tenha a humildade de não se esconder. É difícil às vezes a gente voltar ao ambiente da exposição quando a gente é um fracassado. A gente quer ficar em casa, a gente quer se esconder, a gente quer... Eu lembro bem, quando eu estava no meu último semestre da faculdade, eu tinha tido uma briga muito pesada, severa com meu pai. E eu por muito tempo fiquei ajudando ele no escritório, ia para lá sempre, meu pai era advogado. E aí chegou um momento que a gente teve um desentendimento, tal qual Saulo e Barnabé. Precisamos ser apartados um do outro. E era pior para mim, porque eu era estudante. E eu cheguei no último semestre da faculdade sem ter ideia do que fazer. Sem ter a mínima noção do que ia fazer na minha vida. Sem estágio, um período curto. Eu estagiei desde muito cedo. Sempre estagiei, às vezes com 2 estágios ao mesmo tempo. No último semestre eu não tinha. Não tinha nada encaminhado, não tinha ideia do que fazer. E eu parado, meu Deus do céu. E eu morava em Vista Alegre, no subúrbio, e frequentava uma igreja na Pituba, onde eu ajudava, dava assistência. E teve um dia específico que eu estava muito deprimido, estava muito triste, muito angustiado. Eu disse, rapaz, hoje eu não vou para a igreja. Pegar ônibus aqui, eu vou ficar em casa, estou desanimado, não aguento ir. Mas alguma coisa se moveu em meu coração para me dar esse senso de urgência. Eu falei, não, vou levantar. Vou para a igreja, sim. Estão contando comigo lá. Com assistência no culto. Eu vou para o culto, sim. Levantei. E eu fui para o culto. Assisti o culto. Normal. No final do culto, tinha uma pessoa que tinha ido a primeira vez na igreja. E estava conversando com o pastor no corredor da igreja. E ela conversava de que ela tinha ido visitar a igreja, que gostou muito do culto. E que ela trabalhava num escritório de advocacia. E ela comentava com o pastor, olha, inclusive a gente está precisando de um estagiário lá no escritório. Será que não tem ninguém, nenhum estudante de direito aqui não, na igreja, pastor? É bom ter uma pessoa cristã lá. Na hora que eu ia passando, o pastor, não lembra de ninguém. Aí olhou para mim, tem esse aqui, ó. E eu, oi? Você está procurando estágio? Eu peguei, tô. Quer estagiar? Quero. Vai lá segunda-feira, eu vou. Eu fui lá, a coordenadora gostou de mim, me contratou. 2 meses depois, havia uma advogada que foi para um outro escritório, e ela disse assim, olha, está vagando um espaço de advogado aqui, você acha que você vai passar na OAB? Eu disse, vou. Devo passar, né? Então, a gente não vai contratar ninguém. A gente vai contratar você. Você vai ser o nosso novo advogado aqui. E eu morrendo de medo, vamos lá. Fiz a prova, passei. Fui contratado. 1 ano depois, essa coordenadora saiu, foi contratada por um outro escritório maior. Chegando lá, ela me liga, eu quero você comigo. Aí fui para lá ganhar mais. Lá eu conheci um outro coordenador, que depois saiu. E aí foi indicado para outro lugar que disse,
Eu quero o Saulo também. Eu fui para outro lugar onde eu trabalho até hoje. Por conta de um dia em que eu não deixei o meu desânimo, a humilhação interna me vencer. Eu me coloquei no ambiente da exposição. Eu fui humilde o suficiente para, apesar de derrotado, levantar e sair de casa, mostrar e dar minhas caras. Esse dia mudou minha vida para sempre. Então assim, por mais humilhado que você esteja sentindo, existe um fenômeno no mercado de trabalho chamado desalento, que é o estágio posterior ao desemprego. Desempregado é aquela pessoa que está procurando um trabalho e que não conseguiu, está desempregado. O desalentado é o que desistiu de procurar trabalho, porque já não tem mais expectativa, esperança. Então, por mais que você esteja nesse momento desalentado em alguma área da sua vida, seja porque já apanhou muito em relacionamentos, seja porque já encontrou muitas portas fechadas, há um Deus que te convida a levantar, estende a mão e diz: vamos recomeçar. Seja humilde o suficiente para se colocar no ambiente da exposição. Venha no culto de jovens. Quem sabe aqui você conhece outra pessoa que vai ser diferente da outra que te feriu, que te magoou. Ambiente de solteiros iguais a você. Mas se coloca, se apresenta. Faça alguma coisa enquanto Deus pode te chamar para fazer uma outra ainda melhor. Em quarto lugar, confie no Deus dos recomeços. Confie que há um Deus poderoso, fiel, verdadeiro, misericordioso, cujas mãos estão estendidas a abençoar os seus filhos. Confie que há um Deus de novas oportunidades. Confie que há um Deus que te torna alguém maior do que o seu pior erro. Confie num Deus que te chama para dizer: eu estou aqui para te aperfeiçoar, para te tornar alguém melhor do que você de ontem. Confie em um Deus que investe na sua vida. Confie num Deus que é um oleiro, que às vezes te chama para um ambiente de quebra, para um ambiente de composição, para um ambiente de decomposição, e diz assim: eu hoje estou quebrando tua vida, eu hoje estou permitindo que você seja exposto, eu hoje estou permitindo que você chegue no fundo do poço, eu hoje estou permitindo que você seja humilhado, para que você seja quebrado, e eu faça você um vaso muito melhor amanhã. Confie no oleiro. Confie nesse Deus que por vezes nos pega, nos aperta, nos amassa ou permite que sejamos amassados, porque tudo isso é parte de um plano muito maior, que nos leva a um estágio que você não teria como chegar se não passasse por tudo que passou. Confie nesse Deus. Confie num Deus que trabalha em nosso coração e que por vezes, para te levar a outros ambientes, para te tornar o João Marcos útil ao ministério, tem que fazer você se reconhecer como o João Marcos inútil, que hoje não presta para nada. Confie num Deus que te chama a um recomeço, cuja benignidade dura para sempre, cujas misericórdias são as causas de não sermos consumidos e que se renovam todas as manhãs. Amanhã tem um cavalo novo passando pela tua porta. Monta nele. Amanhã tem mais misericórdia chegando na tua cama. Se agarra nela. Amanhã tem um Deus dizendo: e aí? É hoje que a gente recomeça. É hoje que a gente vai tentar salvar esse casamento. É hoje que a gente vai ser um homem fiel. É hoje que a gente larga a pornografia. É hoje que a gente para de dar propina. É hoje que a gente vai ter uma carreira sólida. É hoje que a gente abandona essa depressão. E aí, vamos. Há um Deus com as mãos estendidas para esse lugar. Há um Deus te chamando a reescrever uma nova história. E por fim, a última coisa que eu tenho para te dizer é que muitas vezes, na maioria das vezes, não dá para sair do fundo do poço sem um Barnabé. A grande diferença entre o João Marcos, que abandona, e o João Marcos, que é útil, essa diferença se chama Barnabé. Alguém
que te acolhe. Obviamente, não fique depositando expectativas demais nas pessoas. Não fique achando que a culpa é de todo mundo, que a culpa é do mundo de você ser um fracasso. Não fica nessa. Mas aprenda a não ser orgulhoso diante de alguém que lhe oferece ombro. Aprenda a não fazer ouvido de mercador diante de um bom conselho. Aprenda que ninguém sai do fundo do poço sozinho. Aprenda que Deus é misericordioso para te tirar da situação que Ele quiser, mas muitas vezes a forma que Ele usa é enviando outros Barnabés, enviando pessoas que vão te estender a mão e vão ser Cristo para você. Aprenda-se a ter humildade suficiente para abraçar toda a ajuda que lhe for entregue. Não queira a glória sozinho. Não queira ter simplesmente o testemunho de sou um milagre, estou aqui. O maior milagre que temos para contar é a experiência de termos uma família em Cristo. É isso que é uma das grandes vocações de Jesus. Que Deus é pai de órfãos, juiz de necessitados e desesperados, e que faz o órfão viver em família. Talvez hoje você se sinta órfão. Talvez hoje você se sinta desamparado, abandonado. Eu quero dizer que o fato de você estar aqui hoje é a prova viva de que Deus está te cercando de alguns Barnabés. Pessoas que estão aqui para oferecer ombro, oferecer ajuda, oferecer companhia. Essa é uma palavra para você que está desesperado. Mas eu creio que nem todo mundo aqui está desesperado. Então, para você que não está desesperado, eu tenho uma palavra que às vezes pode chocar com muitos conselhos que você já ouviu. Porque muitas vezes a gente diz assim: abandone essas pessoas que não te colocam para cima. Abandone pessoas que não vêm para a sua vida para somar. Pois eu vou te dizer o contrário. Procure alguém que não está na sua vida para somar. Porque talvez ela precise de um Barnabé e esse Barnabé vai ser você. Se você não é o desesperado do dia, se você não é o que está na falência, se você não é a pessoa que está simplesmente com pane geral no sistema, se não foi em você que deu o PT, se não é você que está com a relação completamente deteriorada, procure urgentemente alguém que esteja assim e seja o Barnabé dela. Porque talvez Deus esteja esperando de você isso. Não haveria um Saulo se não houvesse um Barnabé. Não haveria um apóstolo Paulo se não houvesse um Ananias. Uma pessoa que abriu mão do seu orgulho e disse: esse cara quer me matar. E Jesus diz: mas eu quero salvar. E ele diz: Jesus, eu não desejo ele. E Jesus diz: mas eu desejo. Vai e diz para ele que ele para mim é um vaso escolhido. E outra, ele está tendo uma visão agora de que está entrando um homem chamado Ananias e está orando por ele. Então, se você não for, o mentiroso sou eu. Então, espero que você vá. Quem sabe se Deus não está contando com você para ligar para alguém assim que terminar esse culto e dizer: ei, meu irmão, eu estou aqui. O Jesus que um dia você conheceu e que há muito tempo não fala contigo, hoje falou comigo, para que eu te chame de irmão, para que eu ore por você, para que eu pergunte do que você está precisando. Feche seus olhos, curve sua cabeça e deixe o Senhor trazer a sua memória. Primeiro, você que está desesperado, é momento de você reconhecer que sozinho, meu brother, olha onde você chegou. Quando Elias encontrou o pior momento da sua vida, havia um Deus que o visitou e disse assim: o que fazes aqui, Elias? Essa palavra é poderosíssima, porque hoje ele pode estar perguntando a mesma coisa para você. A palavra é poderosa porque ele não está dizendo o que você está fazendo aí. Ele está dizendo o que você está fazendo aqui. Isso faz toda a diferença. Há um Deus
que vai até o fundo do poço onde você está. Que diz: ei, eu estou aqui com você. Ei, e aí? É aqui mesmo que a gente vai ficar? Ei, filho pródigo, é aqui mesmo que a gente vai ficar hoje? Comendo alfarroba de porco, enquanto há um banquete pronto na casa do seu pai? No lugar onde ninguém lhe dava nada, ou no lugar onde o seu pai tem um abraço, tem roupa nova, tem sandália nova, tem anel novo, tem um bezerro cevado para morrer em seu favor, para fazer uma festa pelo seu retorno, pelo seu regresso? É aqui mesmo que a gente vai ficar? É aqui mesmo, nessa vida dupla? Ei, filho, é aqui mesmo, mantendo esse adultério? É aqui mesmo, apostando mais uma vez naquilo que já te quebrou tantas vezes? Reconhece, não dá mais. Apostando numa relação tóxica, mais uma vez acumulando decepção para a sua vida. É aqui mesmo que a gente vai ficar? Que fazes aqui? É esse moleque que você quer ser, João Marcos? Não, né? Então pega na minha mão. Vamos levantar. Assume que errou. Não se esconde não. Não se isola não. Eu quero colocar Barnabés na tua vida. Eu quero colocar gente que vai te levar a um outro nível. Eu quero usar outras pessoas para que amanhã você seja a pessoa que eu vou usar para ser útil na vida de outros. Feche seus olhos e converse com o Senhor.